Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa História e Sociologia em Cena de hoje. No programa de hoje, trataremos do tema da ditadura militar, regime autoritário instaurado em 1964 pelos militares no Brasil, destituindo o presidente democraticamente eleito João Belchior Marques Goulart. No episódio de hoje, nós contaremos com vídeos reais daquela época, além de contarmos também com a presença de historiadores, sociólogos e professores que são mestres no assunto. Vamos conferir? Hoje, dia 1º de abril de 1964, declaro que está instaurado o regime militar no Brasil, que trará ordem e progresso ao país e o afastará do regime comunista que João Goulart tentava aqui implantar. Não queremos que o Brasil seja Cuba. O que queremos é progresso e liberdade para o nosso país. Em um contexto mundial em 1964, o comunismo estava bastante em expansão no mundo, com a União Soviética tendo forte influência sobre Cuba. Então, os Estados Unidos ficaram bastante atentos em relação ao Brasil, pois achavam que o nosso país seria uma boa porta de entrada para instaurar o comunismo na América Latina. Lincoln Gordon era um embaixador americano desde o período do Jânio Quadros, e a sua principal função era impedir com que o governo brasileiro guinasse para a esquerda. A reforma agrária de João Goulart ajudou a fortalecer os argumentos americanos de que o governo era esquerdista, ainda mais quando no Rio Grande do Sul, Brizola desapropriou 20 mil hectares de terra improdutiva e distribuiu para 10 mil agricultores na região do Vale do Sarandi. O presidente Kennedy ficava bastante preocupado com a política de João Goulart não ser alinhada com a norte-americana, e naquele período foi criada a Aliança para o Progresso, um programa destinado para reverter verbas para o desenvolvimento da América Latina, e o Brasil recebia uma grande quantia. Então, como os norte-americanos não conseguiram barrar o nosso presidente, arquitetaram a tomada do poder mediante o apoio dos militares e acabaram financiando o golpe. Para trazer ordem ao Brasil, decreto hoje, dia 9 de abril de 1964, o Ato Institucional número 1, que dá ao Executivo Federal, durante 6 meses, poderes para cassar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos de quaisquer cidadãos, modificar a Constituição e decretar o estado de sítio sem aprovação do Congresso. Os atos institucionais foram mecanismos utilizados pelos militares para se manterem no poder. Esses atos se sobrepunham às constituições, tanto a do pré-golpe quanto a instaurada posteriormente pelos militares em 1967. As primeiras consequências sofridas pela população depois do golpe de 64, devido ao ato inconstitucional número 1, que foi publicado no dia 2 de abril de 1964, foram a forte repressão contra entidades de classe, sindicatos e a invasão dos militares à União Nacional de Estudantes, a cessação de mandatos de 300 pessoas e de seus direitos políticos, incluindo entre elas 3 ex-presidentes, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. A terceira foi o corte de relações diplomáticas com Cuba, que na época era o único país socialista da América Latina. No dia de hoje, 27 de outubro de 1965, decreto o Ato Institucional número 2. Assim, torna ainda mais eficaz a cassação de mandatos e direitos políticos. Além disso, também declaro que ficam extintos os atuais partidos políticos e cancelados os respectivos registros. Com a extinção dos partidos políticos existentes, houve a criação de apenas 2, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Com isso, os militares queriam passar a falsa ideia de que as pessoas ainda viviam numa democracia, pois elas tinham 2 partidos, um favorável ao governo, a ARENA, e outro oposição, o MDB. Além disso, com a instauração do Ato Institucional número 2, o Executivo foi investido de poder para decretar recesso da Câmara dos Vereadores, do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas assim que eles quisessem. Dessa forma, ampliou-se o poder do Executivo, permitindo que ele tomasse a posição do Legislativo quando bem ele quisesse. Então, o Executivo, que seria aquele que deveria executar as leis,
Ou seja, os militares deveriam apenas executar as leis postas, não, eles estavam criando as leis que eles bem entendessem. O Ato Institucional número 1 e o Ato Institucional número 2 modificaram a Constituição do Brasil de 1946, quanto a processos legislativos, quanto à organização dos três poderes, dando ao Poder Executivo o pleno poder à execução dos decretos e à edição das normas. Também mudaram aspectos eleitorais e os poderes do Presidente da República. Fazendo uso da autoridade que detenho, declaro hoje, dia 7 de dezembro de 1966, o Ato Institucional número 4, através do qual nosso governo estará apto para produzir uma nova Constituição, que será promulgada em breve para benefício de nosso amado Brasil. Afinal, a nossa Constituição atual, que foi criada no ano de 1946, encontra-se demasiadamente defasada. Promulgaremos, portanto, em breve, uma nova Constituição, que conterá os nossos princípios de ordem e progresso para o Brasil. Em 24 de janeiro de 1967, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Essa Constituição tinha como principal objetivo fortalecer o poder dos militares e enfraquecer os poderes do Legislativo e do Judiciário. Essa Constituição buscava representar a institucionalização do golpe e da ditadura militar que se encontrava no poder, porque, como eu já dito anteriormente, os militares foram decretando vários atos institucionais, o AI-1, o AI-2, o AI-3, até que eles viram que aquela Constituição vigente, a de 1946, não representava mais os princípios deles, eram totalmente diferentes. Então, eles resolveram promulgar uma nova Constituição, que é, no caso, a Constituição de 1967. Já no Ato Institucional de número 4, foi convocado o Congresso Nacional para votar a Constituição do Brasil de 1967, que institucionalizou a ditadura no Brasil. Devido à grande resistência dos parlamentares e da população em geral frente ao nosso governo, declaro instaurado o Ato Institucional número 5. Com ele, vamos tornar mais eficaz o lema da ordem, proibindo que perversos tragam instabilidades para o nosso país e ameacem o nosso governo. O Ato Institucional número 5 é conhecido como o mais terrível de todos daqueles instaurados pelos militares. As consequências trazidas por esse ato institucional foram muitas. Dentre elas, milhares de pessoas foram presas, o Congresso Nacional foi fechado por tempo indeterminado, o mandato de centenas de deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos foi cassado, houve a proibição de concessão de habeas corpus para acusados políticos, ou seja, se eu tinha uma desavença política com o governo militar e eu era preso por causa disso, eu não recebia habeas corpus. A tortura foi legitimada e esse foi o principal problema do Ato Institucional número 5. A tortura foi legitimada e os militares aplicavam essa terrível punição para todos aqueles que apresentavam qualquer oposição ao governo, ou seja, não havia democracia nenhuma. Era tu é a favor do governo e se tu não é, tu vai ter que ser por bem ou por mal. A censura tomou conta de jornais, revistas, livros, peças de teatro, novelas. Só era publicado aquilo que os militares achassem que não representaria um problema ou uma ameaça ao governo. As manifestações de caráter político foram censuradas e a liberdade de expressão do indivíduo foi fortemente agredida. Com a chegada de Costa e Silva ao poder, houve um aumento na repressão, dando origem a grupos de guerrilha, como, por exemplo, o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro e também a Ação Libertadora Nacional. Por conta disto, o Ato Institucional número 5 foi editado, suspendendo o habeas corpus e dando poder ao Presidente da República para que decretasse o estado de sítio. Nestes anos, o Brasil sofreu os anos de chumbo, ou seja, os anos mais repressivos, que se estenderam ao governo de Emílio Médici. Vamos ver outro vídeo da promulgação de um novo ato institucional. O Ato Institucional número 6 até o Ato Institucional número 17 não foram tão conhecidos, mas nem por isso são menos importantes,
pois nestes versaram mudanças na Constituição de 1967, em aspectos eleitorais e em aspectos administrativos. Nestes atos houveram mudanças também nos atos do Poder Executivo, causando os banimentos do território nacional, causando desapropriações, causando também o envio dos militares que foram acusados de atentar contra as Forças Armadas para a reserva. Além dos vídeos já assistidos até o momento, veremos agora um vídeo de um educador que fez seu mestrado sobre a educação no período da ditadura militar. Ele contará um pouco sobre as consequências que a educação sofreu nesse período. Assiste aí! No período em que os militares estiveram no poder, a educação passou por duas grandes reformas. Em 1968 nas universidades e em 1971 no ensino básico. Neste último, foram criadas as disciplinas de Organização Social e Política Brasileira, chamada de OSPB, e Educação Moral e Cívica. Com isso, os militares pretendiam passar aos estudantes um conhecimento da nação, um espírito nacionalista. Os livros didáticos na época da ditadura militar foram fortemente controlados pelo Estado. Tudo tinha que passar pelo viés deles para eles aprovarem ou não. Aquelas coisas que eles não aprovavam eram censuradas e não eram passadas para os alunos. Antes do golpe de 64, havia cerca de 100 mil vagas nas universidades. Depois que o regime militar foi instaurado, esse número aumentou. Porém, um contratempo é que aumentou bastante o número de vagas nas universidades particulares, enquanto nas universidades federais não, porque os militares não investiam tanto nessas universidades. O ensino público foi perdendo cada vez mais investimentos e com isso apenas aqueles alunos que tinham condições financeiras acabavam conseguindo se formar na faculdade. Como foi possível perceber no nosso programa de hoje, a ditadura militar foi um período bastante complicado para a população brasileira. Os impactos sofridos devido à instauração de atos institucionais, à promulgação de uma nova Constituição e a agressão à liberdade de expressão foram imensas. Muitas pessoas foram mortas, perseguidas, torturadas e exiladas. Muitos artistas tiveram suas músicas, seus livros, seus filmes, suas novelas e suas peças de teatro censuradas. A ditadura foi um período não democrático em que as pessoas puderam perceber o real valor da democracia na vida delas. Com isso, terminamos o programa de hoje, com a certeza de que sempre nos lembraremos desse episódio da nossa história, a fim de que não permitamos que ele se repita. Tchau e até a próxima semana!